temporada passada, o PSG começou a temporada bem mal. Aí no começo do ano passado, 2025, o Luiz Henrique conseguiu encaixar o time. O PSG foi campeão da Champions League. Esse ano, nessa temporada, o PSG não é que tava jogando bem, tá ligado? Tava mediano, não tava aquele mesmo futebol apresentado na reta final da temporada passada. Mas o PSG voltou a jogar futebol. E na temporada que ninguém acredita, temporada mais fraca do PSG, eles vão lá e chegam em mais uma final de Champions League. Pois é. Cara, tipo assim, essa história do PSG e Mbappé, cada temporada fica melhorando a cada dia mais. Tipo assim, velho, é aquele ditado, né, mano? Dinheiro não compra felicidade. O PSG tinha como felicidade a Champions League. Não conseguiu. Com o melhor trio de ataque do mundo, não conseguiu. Aí agora, PSG, você não ouve nem falar neles em janela de transferência, pelo menos que eu saiba. E aí, conseguiram fazer um feito raríssimo, cara. 2 finais seguidas. Essa história é impressionante. Mas você já abriu o placar. Tipo assim, velho. A gente já sabia que seria um jogo difícil, né? Eu esperava que teria algum milagre histórico, porque Champions League é isso. Chega os 45 do segundo tempo, a Champions League, fala Premier League. A Champions League vira um bicho, porque sai gol, tá ligado? Logo com 3 minutos, o Dembélé já fez o gol dele. 1-0, 6-4 no agregado. E a gente precisa falar do georgiano, que não vai estar na Copa, mas tem que falar. Porque Kvaratskhelia voltou a jogar. Temporada passada ele já estava bem, né? Tava bem. Parece que tá até melhor do que temporada passada, realmente. São 10 gols e 5 assistências nessa Champions League. Tá ligado? Ele que deu assistência do primeiro gol do PSG. O único gol do PSG no jogo, 1-0. E o que eu mais me surpreendi, cara, é que o PSG conseguiu equilibrar o jogo na Allianz Arena, velho. Na Allianz Arena. Eu vi um comentário que ontem, até antes do jogo, Kompany era visto como um gênio. Depois da eliminação, é que o futebol ele só vê resultado, velho. Infelizmente, só vê resultado. Já falar que o cara não presta, uma promessa. É isso. O PSG conseguiu equilibrar o jogo contra o Bayern. E essas duas Champions Leagues, a passada e essa de agora, tão boas pro PSG, viu, meu amigo? Você é louco. Imagina se fosse no formato de 32 times de novo. Não tô falando nem isso, cara, porque o Real Madrid parou. Não ganha mais Champions League, não. Champions League não ganha mais título, velho. E toda a vida, pelo menos comparando com a última temporada com essa atual, o favorito máximo para ser campeão é eliminado. Temporada passada foi o Barcelona e foi mais na base da sorte do que do juízo. E agora o Bayern, né? Agora o Bayern, o Kane assumiu agora a vice-artilharia, né? Não tem como mais passar Mbappé, porque o Kane foi eliminado. E o time que estava mais perto de uma tríplice coroa era o Bayern de Munique. Porque dos quatro times que estavam disputando essas semis de Champions League, 3 deles tinham a chance da tríplice coroa. Na verdade, 2. O Atlético de Madrid tinha até uma chance, mas quando eu olhei a tabela de La Liga, eu vi, não.
Se o Real Madrid não tá nem conseguindo que o Atlético de Madrid. Eles perderam, eles tinham a final da Copa do Rei, mas perderam. E a Champions League, inclusive, cara. Que jogo horroroso, o jogo do Arsenal com o Atlético de Madrid. Isso lá é semifinal da Champions League, velho. Pelo amor de Deus. Cara, eu vi a Europa League hoje, dá até uma melhorada. Eu me surpreendi, porque na Europa League teve milagre e na Champions League não. Pra quem não viu, o Freiburg virou contra o Braga 3-1 no agregado, o Freiburg na final. E o Aston Villa goleou o Nottingham Forest por 4-0. Teremos Freiburg e Aston Villa, final da Europa League. E na Conference, o Crystal Palace ia enfrentar o Rayo Vallecano, mas ninguém se importa com a Conference. O papo aqui é Champions League. Mas por que você falou da final da Europa League? Porque as semifinais da Europa League foram melhores que a das Champions League, meu amigo. Minha opinião. E também tinha o Arsenal também tinha uma chance de ganhar a tríplice coroa, por incrível que pareça, né? O problema é que o Arsenal ele pipocou nas Copas, ele perdeu a Copa da Liga Inglesa e foi eliminado da Copa da Inglaterra. Na Premier League voltou a dar uma esperança, né? Depois do empate com o City contra o Everton. O Everton estava ganhando o jogo. E aí deixou empatar. Não pode se bobear um time contra o Manchester City, né? Mais de Pep Guardiola. E o Bayern de Munique. O Bayern de Munique que já foi campeão alemão, está na final da Copa da Alemanha, provavelmente vai ganhar. E perdeu, né? Infelizmente perdeu aí. O Harry Kane até chegou a fazer o gol no último minuto, mas não adiantou. O Bayern de Munique eliminado da Champions League. Agora, eu não tô preparado para essa final, não, gente. Sinceramente. Desde 2012, que foi o ano que eu nasci, desde 2012 eu nunca vi uma final tão aleatória quanto essa. Eu nunca vi. Eu acho que a última grande final mais aleatória que a gente já teve foi Porto e Mônaco. 2004, o ano da zebra. Pelo menos lá naquela final, a lógica ganhou, né? O Porto ganhou do Mônaco. Mas que foi bizarro, foi. Isso a gente não pode negar, né? Se o PSG ganhar o Bi, a história desse time com o Mbappé vai ter que ser resumida, vai ter que ganhar um vídeo resumindo. E eu acho que vai acontecer, né? Porque quem passasse de PSG e Bayern seria campeão. Já temos, não vou querer zicar, mas, né? Já temos o vice. Porque o campeão já está definido. Agora eu não sei se o Dembélé vai querer entregar a bola de ouro pro Kvaratskhelia. Ele jogou muito na ida, jogou muito na volta. Tá ligado? No final do jogo teve até uma polêmica. Né? Uma briga, como sempre. Harry Kane, terceira temporada no Bayern de Munique. Segunda semifinal que ele chega, por incrível que pareça. Mas essa disparada foi a que doeu mais. Porque em 24 contra o Real Madrid, ele já não tinha ganhado nada, nenhum título, padrão Harry Kane, até ano passado. E agora esse ano machucou mais, porque era a chance do Harry Kane ganhar uma tríplice coroa com esse time alemão. Mas perdeu pro PSG. E olha que o PSG tem uma freguesia. Tinha, né? Eu não sei se tem mais. Uma freguesia contra o Bayern. Então é isso, gente, ó. Fica na mão. Vamos da Copa. Eu ganhei ontem. Comprei 14 pacotinhos. A gente pode fazer uma review e abrindo os pacotinhos aí. Óbvio que eu não completei, né? Até porque eu ganhei o bagulho ontem. Mas a gente pode falar sobre isso. Real Madrid tá uma zona. Real Madrid tá impressionante. O pessoal pedindo pro Mbappé sair, o cara rindo como se nada tivesse acontecido.
E a briga do Tchouaméni com o Valverde tá uma zona esse clube, velho. Tá uma zona. Enquanto isso, esse final de semana vai ter o clássico Dia das Mães. Não vai ganhar o clássico. Esquece, não vai ter título. Igual como eu falei no pós-jogo das quartas, da volta, não tem mais título. Acabou, tá ligado? Traz o Mourinho, pelo amor de Deus. Não fica com a Arboleda. Arbeloa. Não fica com a Arbeloa. Certo? Não dá. Não dá. Então é isso, né? Provavelmente eu vou voltar. Eu não sei se antes da final da Champions League eu ainda vou ter pós-jogo. Eu digo de clube, né? Champions League é o último jogo. A final da Champions League é o último jogo importante antes da Copa do Mundo. Termina a Champions League, final da Champions League, aí já foca na Copa do Mundo. Então é isso, gente. Mano, imagina um cara que ficou em coma no comentário. Imagina um cara que ficou em coma em 2017, vendo o PSG ter contratado Neymar, Mbappé, Messi e mesmo assim não ganhou Champions League. Pô, é impressionante. Dembélé, o cara consegue ser bom e ruim ao mesmo tempo. Quer dizer, no Barcelona ele era ruim, isso é fato. PSG, monstro. Tá ligado? Não é isso, né? Vamos ver aí. Essa final vai ser jogo de um time só. Essa é a verdade. Que o Arsenal só vai usar a bola parada. Igual como foi. Isso lá é semifinal de Champions League. Isso não é semifinal de Champions League. Só falta o PSG ganhar 3 Champions League seguidas. Só falta ganhar mais uma Champions League seguida. Não tem que ganhar essa. Olha a vergonha que se tornou Real Madrid. Parabéns aos envolvidos. Eu era pra ter feito o pós-jogo O pós-jogo de Arsenal Atlético de Madrid foi longo porque eu fiz cera, né? Não teve nem o que falar daquele jogo lá. Tanto a ida quanto a volta foram horrorosas. É isso, pessoal. Não sei quando eu volto. Então é isso, né? Vou andando. Um abraço pra todo mundo.